Bom, então, na aula de hoje, o que eu programei, né? Bom, a ideia desse ano, né, do convênio de vocês, é justamente fazer o Enem, né? Vocês estão aqui para fazer o Enem, nem querem passar no Enem e tal. Então, a ideia aqui é a gente poder trabalhar para isso, né? Então, naturalmente, que estudar literatura, como a gente viu na aula passada, é algo bem variável, bem diversificado, bem complexo. Mas e quando se trata do Enem, como é que funciona, né? Como é que você vai ter que direcionar o seu olhar, vai ter que direcionar os seus estudos para isso, né? E será que basta só entender como é que funciona? Então, eu separei aqui um passo a passo, né, de como é que a gente vai fazer isso, né? Então, a primeira coisa importante de destacar, né, é que o Enem não tem uma lista de livros para você ler, né? Outros vestibulares mais específicos, sei lá, a UFPA, a UEPA, antes do Enem, eles davam uma listagem de leituras que você deveria ler, né? Então, iria se basear apenas nessas leituras. Então, não teria que pensar nada além disso. Só que o problema é que, enfim, você era meio que obrigado a ler tudo aquilo. Não importa se, sei lá, você achasse legal ou não, né? Então, tinha esse viés. Podia ser bom ou já direcionar o olhar, ou poderia ser muito ruim, porque, enfim, você ia estar sendo obrigado a ler as coisas para poder fazer a prova. O Enem já não tem isso, né? Ele já é completamente aberto ao que pode acontecer, né? Isso é uma característica do Enem, né? Então, fica mais fácil que a gente pode trabalhar com qualquer texto, praticamente, já que o que se trata do Enem não é, de fato, basear numa listagem de leituras. Né? Então, se não se tem uma lista de leituras obrigatórias para o Enem, né, como é que você vai estudar? Né? Como é que você vai fazer isso? Então, o mais importante, né, para Bom poder dia, fazer. professor. Bom dia. Para fazer a Esqueci prova de do falar que eu estava Enem, pagando café. faz parte, faz parte. Vamos lá. Então, a parte mais importante para a literatura no Enem seria justamente você ser capaz de ler criticamente o texto. Então, já não vai bastar só você entender as palavras do texto. Tem que ler criticamente o texto, que é algo que é praticar aqui, né? E aí, como é bem mais dinâmico, a gente pode estar lendo qualquer texto, né? Qualquer texto literário que exista, né, no Brasil. Já que o que vai importar mais é você ser capaz de ler e compreender o texto literário, né? Não só seguir o cronograma, mas também, né, para não ficar tão fácil assim, né? Você também tem que ser capaz de reconhecer as características marcantes de cada estilo de época. Então, essas duas habilidades são essenciais. Então, se você por algum acaso, né, professor, a sua aula é horrível, eu não vou assistir a aula nunca mais, paciência, e ok. Né, se você escolher por esse lado, né, é uma escolha sua, como é que você estudaria por fora? Lendo textos literários e, de alguma forma, encontrando uma ficha ou uma lista ou materiais que indiquem quais são as épocas literárias e quais são suas características e autores principais. Basicamente isso. O que me parece muito mais fácil que entender Lewis Newton, por exemplo. Então, acho que estamos muito bem aqui. Aí, no caso, eu coloquei aqui de forma geral quais seriam os conteúdos que realmente caem no Enem, né? Que aí, basicamente, são eles que a gente vai estudar durante esse ano. Então, primeiramente, as escolas literárias, né? Se a gente tem que reconhecer características de escolas literárias, temos que ver quais são. As vanguardas europeias, né? Que também são características que vão formar escolas nossas, né? Então tem que entender isso. O principal, né? Que seria ler e interpretar textos literários, né? Isso aí é o que mais vai cair na prova. Essas duas seguintes
elas sempre são questões que misturam português e literatura, né? Então, basicamente, ao estudar um, você está estudando o outro, né? Que são as figuras e as funções da linguagem. Arte e cultura, nessa relação entre arte e cultura, e linguagem não verbal. Né? Então, bora ver cada um deles aqui com detalhes, para a gente poder entender qual é o que é cada um desses assuntos. Né? Então, a primeira coisa são as escolas literárias. Né? Por que a gente faz esse tipo de divisão? Naturalmente, na história da humanidade, na história do Brasil e de Portugal, né, propriamente dito, aconteceram certos períodos em que os autores compartilhavam características semelhantes. Naturalmente que cada autor, né, cada autora tem suas peculiaridades, seu estilo individual. No entanto, né, vão ter ali algumas marcas que vão ser semelhantes. E aí uma coisa que tem que ficar claro desde já, e isso é algo que às vezes professores ensinam errado, é achar que, enfim, a gente dá um período histórico específico, né, uma época. No entanto, muitas vezes acontecem das coisas acontecerem num processo, né? Não é como se esse ano inaugura o realismo. A partir de então, só se faz literatura realista. Não, não é assim. Né? Vai ter uma predominância. No entanto, essas marcas temporais é só para auxiliar, né, o estudo. Né? Basicamente, essa divisão de escolas é para facilitar o estudo em termos históricos. Né? Porque fora disso ia ficar muito espaçadas as coisas. Então a gente condensa em escolas de modo a ficar mais fácil de entender. Tá. E aí o foco do Enem, basicamente, seria entender quais são as manifestações literárias brasileiras. Né? Então, o foco é tudo o que aconteceu no Brasil. No entanto, não descarta a chance de cair os textos de formação português. Né? Então, as primeiras escolas literárias portuguesas, elas podem cair na tua prova com menor chance, mas podem cair. Né? Então, é bom a gente ficar atento para isso. A sorte é que antigamente, né, antes do Enem, né, como era muito mais amplo, a gente via tudo de Portugal e Brasil. Né? Então, a gente via arcadismo português, arcadismo brasileiro, romantismo português, realismo português, brasileiro. Então, era muito mais complicado, era muito mais coisa, né? Hoje em dia, com o Enem, isso condensa em apenas estudarmos o que é feito no Brasil, né? O que é uma vantagem, enfim, também é ótimo, né? São ótimas escolas brasileiras. E aí vamos ver aqui quais seriam, né? Daqui a pouco na aula, eu vou apresentar cada uma delas rapidamente, mas por enquanto eu vou só citar, né? Então, a de formação são trovadorismo, humanismo, classicismo, só 3, bem simples. Já no Brasil, temos mais 3, que é o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Né? Se a gente quiser botar quinhentismo, seiscentismo e setecentismo, depende do seu olhar. Né? Então, são as primeiras escolas que estão no Brasil, só que na era colonial. E, quando tornamos nação, de fato, né, temos essas, né? Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e tendências contemporâneas. Basicamente, assim, tudo pode cair, mas o Enem geralmente prefere modernismo e contemporâneo. Mas isso não é regra, eu não vou estudar só isso também, né? Pode cair qualquer coisa. Mas o que geralmente sempre cai é isso. Então é bom ficar um pouco de olho nisso quando chegar a hora. Tá. E as vanguardas europeias? Né? Então, as vanguardas europeias foram movimentos no início do século XX europeu que, de fato, quiseram reestruturar completamente o que é arte. Né? O que é arte? Então, se a gente tinha uma noção de arte pré as vanguardas, que era uma coisa mais pura, por mais que a gente tivesse algumas mudanças, elas eram estruturais.
Mas agora, com as vanguardas, as mudanças são estruturais mesmo. Então, o cubismo, né? O cubismo, ele quebra completamente a forma das coisas, né? Muitas vezes as pessoas veem, sei lá, uma obra do Picasso valendo milhões e não entende porque, sei lá, é muito simples, ou, sei lá, é muito feio, né? Eu espero que a arte seja bonita. É justamente isso que ele quis revolucionar, né? É de buscar, a partir de formas geométricas e tudo mais, uma outra forma de fazer pintura. Porque imagine só, né? Século XX tinha fotografia já. Já tinham fotos. Então, por que o pintor deveria retratar o real como ele é, se alguém pode tirar uma foto por ele, né? Então, eles quiseram dar uma outra roupagem do que é fazer pintura, fazer literatura e por aí vai. E aí tem futurismo, né, que se pauta na imersão do presente, né? Então, o termo é futurismo, mas seria uma imersão no presente, né? Então, a gente confunde futurismo com ficção científica. Mas, na verdade, futurismo é presente, né? Seria destacar valores, tecnologias presentes. O dadaísmo seria mais para o completamente nonsense, o aleatório, né? Buscar o não lógico, né? Vem o surrealismo, né? Com a ideia do sonho, esse tipo de coisa. E o expressionismo vem desvirtuar, né, a expressão com formas diferentes de compor. Vamos ter uma aula só disso, né? Como eu falei, eu só estou apresentando o conteúdo. Vamos ter uma aula só disso, né? Como é que funciona cada vanguarda, quem foi seus precursores, né? Os seus manifestos, e aí a gente vai ter como é que se vira literatura, né? Porque a maioria começou como pintura e tudo mais. Como é que se torna literatura? E aí vai ser mais tranquilo de entender. Mas eu acho que é um conteúdo que também cai bastante, né? Esse ano, né? Ano passado, cai na prova, né? O futurismo, né? Então é bom ficar atento, né? Tem uma conteúdo que sempre cai. E aí tem esse conteúdo que seria o principal do Enem, né? Que seria ler e interpretar textos literários, né? Que seria você ser capaz de ler criticamente o texto literário, né? E aí eu coloquei aqui algumas técnicas ou práticas para a gente poder entender melhor textos literários. A primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o uso que se faz de figura de linguagem. Né? Então, é um conteúdo, né, que está entre português e literatura. Você já deve ter visto isso, com certeza. Vamos rever aqui, claro. Né? E eu vou falar na parte para rever mais ainda com vocês. Mas a questão é, as figuras de linguagem, elas estão aí para modificar o sentido das palavras nos contextos de uso, né? Então, a literatura é um ambiente em que se modifica os contextos de uso. Então, eles estão muito próximos, né? Então, se a gente entende o que é cada uma dessas figuras, ao perceber num texto literário, fica mais fácil de entender ele, né? Assim como as funções da linguagem. Se eu entendo quais são as funções que um texto pode ter dentro de um contexto, né, eu sou capaz de entender melhor esse texto. Sei para que ele serve, né, então eu consigo entender melhor esse texto. Então, esses dois assuntos, eles são cruciais para a gente poder começar a entender e ler textos literários. Porque muitas vezes, o que acontece? Você vai ler uma poesia, por exemplo, que é um estilo em que geralmente é incomum que as pessoas consumam, né? Então, geralmente, em termos de literatura, se eu for ver com vocês, né, o que vocês leem? O que vocês leem? No geral, ia aparecer narrativa, né? Ia aparecer romance, ia aparecer história em quadrinho, etc. Né? Acho que poucos diriam assim, eu gosto de ler poesia, pessoal. É incomum. E aí, por conta disso, pode parecer, né, que a poesia é difícil de ler, difícil de entender, mas só falta a gente se inteirar mais sobre isso. E aí,
o meu trabalho aqui vai ser justamente isso, né? Mostrar como é que a gente vai entender melhor textos poéticos, certo? Outro assunto seria entender o que há de subjetivo no texto, né? Essas particularidades subjetivas no texto que tornam o texto mais íntimo, né? Mais pessoal, né? O que marca isso, né? Isso cai com pergunta de prova. Outro, entender a polissemia das palavras, né? Que elas podem, em determinado contexto, assumir sentidos diversos. Isso é também importante. Outro é a atemporalidade do texto. Como é que seria isso? É como um texto, sei lá, do século passado, né, pode estar contendo temas e questões que servem para pensarmos o mundo hoje, né, o ser humano agora, e também trechos de músicas populares brasileiras. Então, músicas conhecidas, como é que a gente vai interpretar essas músicas? Isso aí também é muito comum de cair. Então, isso aqui seria um dos conteúdos principais do Enem. Aí eu separei aqui, né, a figura de linguagem, que também é um conteúdo que sempre cai, né, e aí pode cair tanto na literatura quanto só em português, então é bom ficar atento, né, nessas variações. E aí, no caso, as que mais caem, né, na literatura, que são mais importantes, claro que é bom saber todas, mas as que mais caem em literatura, tipo metáfora, protopopeia, ironia, hipérbole, sinestesia, alteração e assonância, né? Que são as que mais caem, né, em literatura. Né? Entender essa figura de linguagem é um passo inicial para poder começar a entender melhor textos literários. Então, calma, que a gente vai ver isso também, né, nas próximas aulas. E aí, mas é basicamente isso. Função da linguagem, né? Como eu falei, se eu entendo para que serve um texto, né, eu já vou ter um passo inicial para entender o texto. Então, é um pontapé básico. E aí, a gente vai ver com calma isso também, tanto aqui quanto em língua portuguesa, né, que é um conteúdo que ele é interdisciplinar, nesse caso, mas que é bem simples, né? Então, cada uma dessas funções ela vai ter um foco em um elemento da comunicação. Seria emissor, mensagem, receptor, código, e-mail, e etc. Né? Então, eu botei aqui, né, a listagem, né? Então, referencial seria quando o foco do texto é em transmitir a mensagem, informação, né, informar. Tem a conativa, que é para convencer o interlocutor a mudar um comportamento. Tem a emotiva, né, que é o foco no emissor, né, em quem está falando a mensagem, o foco na sua intimidade. Tem a metalinguística, né, que é o foco na linguagem, no código. Então, é quando a linguagem fala sobre si mesma. Né? Tem a função fática, né, que é no canal da comunicação, quando você testa o canal, quando você mantém o canal ou interrompe a comunicação. Né? Então, quando a gente inicia uma aula, diz, estou escutando aqui o áudio, né? É uma forma de testar o canal. E a função poética, né? Que é o foco na mensagem, né? O foco no trabalho com a mensagem. Então, inicialmente, só para pincelar, é mais comum em textos literários a gente ver função emotiva, metalinguística e, claro, poética. Né? Mas é possível que apareçam outras também, certo? Mas isso veremos com mais calma. Arte e cultura. Né? Esse conteúdo, quando cai, né, é para você relacionar literatura com outras artes. Então, pintura, cinema, escultura, música e por aí vai. Né? É quando tem essa relação. E, por fim, linguagem não verbal, né? Que seria você ser capaz de reconhecer e interpretar imagens. Porque linguagem não é só texto escrito. A linguagem pode ser verbal ou pode ser não verbal também. Então, isso aí é imprescindível para você entender literatura também. E aí, vamos ver agora, né, eu fiz um resumão, né, a gente vai fazer agora um grande passeio nas escolas literárias, para a gente ver
rapidamente cada uma, mas eu vou, durante o ano, né? Vou durante o ano ver cada uma delas com calma. A gente vai ler texto sobre isso. Mas eu vou trazer logo hoje as partes principais. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente, desde já, se apropriar de alguns conceitos, de algumas partes, para que a gente possa passear entre as escolas sem ter que necessariamente seguir a linha temporal cronológica. Né? Então, eu quero ver hoje um texto simbolista. Então, a gente vai ver, né? Porque a gente já sabe alguma base, né, do que é isso. Até mesmo quem quiser praticar, se eu quero praticar a questão. Gente, você já sabe alguma base das escolas literárias brasileiras para poder fazer as suas provas. Bem, então vamos lá. Primeiro, o trovadorismo, né? Que é o movimento medieval, né? Que é quando se forma Portugal, é quando se forma a língua portuguesa, né? E olha que nem era português ainda, era o que se chama de galego-português, que era uma junção de português e espanhol, né? Então não era bem português, mas já era português, de qualquer forma. Então, como é que funcionava? Né? Era feito pelos trovadores, né? Os bardos da época. E eram as cantigas, que são 4, né? Cantiga de amor, de amigo, de escárnio ou de maldizer. Né? Que aí, em termos formais, eles usavam as redondilhas, né? Que são pode ser a maior ou a menor, que seriam 7 ou 5 sílabas poéticas. Isso de sílabas poéticas, rima, soneto, a gente vai ver com calma depois. Assim como cada uma dessas escolas, então não se preocupem também com isso. Tá? Ou se preocupem também, né? Você que se decide. E aí, como era feito por bardos e trovadores, então eles cantavam essas cantigas, né? São cantigas, eles cantavam, né? Então tem muita rima, paralelismo, tem refrão, né? Então eram músicas, no fim das contas. E aí, no geral, as cantigas de amor falavam da coita amorosa, né? A coita seria sofrimento de amor, né? Então é sempre um sofrimento, é tipo sofrência, né? Já é a sofrência, ela é formativa na literatura portuguesa e brasileira. Né? Então vocês já estão vendo aí como é que funciona. Nesse caso, o lírico é masculino. Nas cantigas de amigos, os temas eram variados. Tem conta de amor, tem saudade de quem saiu, tem passeio, mas é mais musicalizado e o lírico é feminino, né? E aí tem as cantigas de escárnio e maldizer. Né? As de escárnio é para falar mal das pessoas, só que usando indiretas, né? Usando indiretas. Já de maldizer... Professor, Oi? eu não sei se já perguntei isso, eu não lembro, mas as cantigas eram cantadas só por homens? Tipo, porque eu lembro que você falou uma vez que o de amor era homem que tocava, com o lírico homem, e as de amigo era o lírico mulher, só que cantada também por um homem. As mulheres não criavam e nem cantavam. Pois levando em consideração um pouco da história da época, né? Quem fazia as construções eram os homens da nobreza, né? Até porque poucas pessoas sabiam ler, né? E as mulheres não aprendiam a ler tanto assim, né? Então, o machismo da época era muito complexo, né? Então, só quem sabia ler era da galera da realeza, né? Da nobreza e os homens, né? Então, eles que faziam as canções. Tanto que tem os reis que eram cancioneiros, trovadores e tal. Mas aí eles meio que se apropriavam do discurso feminino para a cantiga também, né? Que são as cantigas de amigo. Só que no caso, quase todos, acho que todos são homens, né? Que é um fator da época, né? Complicado, mas é um fator da época. Por aí. Isto. E é de mal dizer, né? A Escárnio criticava a galera
via indireta e, é de mal dizer, criticavam abertamente as pessoas. Diziam o nome da pessoa e falavam mal dela. Eu acho ótimo, na verdade. Tá, é tipo batalha de rap, né? O cara fala mal do outro assim, então é tipo isso. Só que uma papo de cantilho. Aí depois disso, né? Acabou a Idade Média, né? E começou a vir o humanismo, né? Que é uma transição entre medieval e o Renascimento. É, que eles odiaram a ideia da época medieval, achavam que era uma ideia horrível, mas estava na transição ainda, né? Estava na transição ainda. E aí, qual é a ideia? Eles queriam apagar a ideia de que houve medieval, apagar essa ideia, e se inspirar na época greco-romana, que seria a época auge da humanidade para a galera, né? Então aqui o foco seria antropocentrismo, né? Que seria o centro do universo é o ser humano e não mais Deus, né? Como era na época medieval. O racionalismo, né? Que é o pensamento filosófico racional, o cientificismo e esse retorno à antiguidade clássica, né? Que isso vai culminar do Renascimento, né? Que aqui na literatura a gente chama de classicismo, né? Que ele foi inspirado no humanismo italiano, em que usavam sonetos, né? O estilo novo, que seria basicamente eles imitarem modelos clássicos. Para Portugal, né? Se a gente for entender classicismo português, esse período histórico 27 a 80, na verdade, é a época, é a idade de Camões, né? É o Camões, né? Então, o classicismo português é o Camões só, né? Porque ele é sei lá, o autor principal da literatura portuguesa eternamente, né? Então, ele é o maior autor português de todos os tempos. E aí, ele era renascentista, né? Então, existia uma busca pela perfeição, um equilíbrio, né? Porque a arte grega romana buscava o equilíbrio, a perfeição, né? As formas puras, né? Um rigor, né? E aí também tinha o humanismo. Então, basicamente, era isso que fazia o Camões. Naturalmente, haviam outros autores, só que Camões é tão bom que, enfim, é meio difícil, então fica nessa situação. Mas tem outros também que a gente pode até dar uma olhada brevemente. Mas é o Camões que a gente vai ver. Tá, e aí a gente vai para o Brasil agora. No Brasil, inicia com o quinhentismo, né? O que é o quinhentismo? Não é sei lá, uma manifestação literária própria, né? Mas são tudo que ocorreu no Brasil na época do seu descobrimento, né, entre aspas. Então, quinhentismo quer dizer que é de 1500. Né? Então, é todo o século de 1500. Então, o primeiro texto brasileiro, que é a carta de Pedro Vaz de Caminha, né, para o rei de Portugal, em que ele conta que eles viram terra, encontraram os índios, trocaram as coisas. Esse é o primeiro texto brasileiro na literatura, né? E também tem crônica de viagem, né? Os jesuítas catequizando os indígenas coitados, né? E aí é o Padre Anchieta, né? É o Padre Anchieta que faz umas peças, e ele é mais insano que ele fazia peça em Tupi-Guarani ainda, né? Então era bem interessante. Só que a questão aqui é que o valor que tem nesse texto é mais histórico que literário. Mas é importante a gente entender essas classificações, certo? E aí depois a gente vai ter o barroco, né? O barroco, ele seria, no Brasil, chamado de seiscentismo, né? Que é do 1600. Então, 1500 é o quinhentismo, 1600 seiscentismo, né? E aí, no caso, ele é marcado pela contra-reforma protestante, né? Então, houve uma crise, né, entre o ser humano e a igreja, né, naquela época, que é uma reforma protestante, né, que mudou os ares da igreja católica. E aí veio a contra-reforma com a Inquisição e tal, que fez a crise, né? Então, eles tentavam buscar reconciliar o ser humano com a fé, com o divino. Mas, como está em crise, isso ficou marcado essa dualidade.
Não, então o Barroco, por ser um movimento literário que buscava reconciliar com a fé, a linguagem era mais rebuscada, né? Porque seria uma linguagem divina. Se a gente pega obras barrocas em escultura, né, nas igrejas barrocas, a gente vê que elas são muito complexas, né? Muito cheio de coisa, os anjos, tem muitos detalhes, né? Porque seria aquele negócio do divino, né? É o divino. Que na literatura fica na linguagem rebuscada. E havia o cultismo e o conceptismo, né? O cultismo seria um jogo de palavras, né? Que seria foco no como dizer as coisas. Eu vou criar um jogo de palavras que às vezes não diz nada, mas textualmente é bacana. É bacana. E o conceptismo é um jogo de ideias, né? É criar um paradoxo, né? É criar uma antítese, né? É foco no que dizer. Né? Alguém levantou a mão aí ou escutei errado? Eu apertei sem querer pro sul. Ah, tudo bem. Tudo bem. Certo. E aí, assim, o que marca muito o Barroco é essa dualidade, né? Então, eles usam em excesso paradoxo, antítese, né? Então, paradoxo seria uma contradição discursiva, né? E a antítese são termos opostos, né? Então, fica muito marcado por isso. Assim como a hipérbole, que é o exagero, e o hipérbole, que é inverter a ordem sintática, né? Que seria, de alguma forma, um contraposto. Então, marcado pelo conflito espiritual, né? O tempo é efêmero, o tempo está acabando, né? Então, esse é o Barroco, que é uma escola interessantíssima, né? E aí, depois disso, a galera... Você tem que entender, né? Que cada escola ela vai aparecer para contrapor a anterior. É sempre isso, né? Então, lembra, veio o medieval, o modernismo. Aí veio logo o humanismo para cortar com isso. E o humanismo, ele também se transformou no classicismo. E aí veio o Barroco, falou assim, não quero mais esse negócio de arte pura, não. Quero negócio difícil. Aí, beleza. Aí veio depois o arcadismo, que falou assim, cara, pra que fazer texto difícil? Pra que fazer texto difícil, né? Vamos fazer uma coisa mais simples. Olha que natureza linda, né? Então, eles queriam retornar de novo, né, ao modelo clássico, né, greco-romano. Por isso também é conhecido como neoclassicismo, ou também setecentismo, né, porque é de 1700, né, também é outro termo que dá. E a questão toda era buscar um equilíbrio, né? É uma coisa meio bucólica, dos campos, do pastor, né? Então os poetas queriam ser pastores para morar na Arcádia, né? Nos campos gregos e tal. Um amor galante com a sua dama, né? Lembrando de mitos greco-latinos. É uma coisa assim... O Barroco era baixaria, né? Era negócio complicado, e aqui é um negócio muito mais simples, né? Que a vida tem que ser simples, né? Então, eles se transformavam em pastores de ovelhas para viver, né? É interessante. E aí tinha umas máximas latinas que eles seguiam, né? Que é primeiro o Carpe Diem, que aproveite o dia, o Locus Amoenos, que é o lugar ameno, que é esse lugar que eu sei que buscar, a áurea mediócrita, né, que é a mediocridade dourada, eu vou louvar aquilo que é simples, o Fugere Urben, que seria fugir da cidade, e Inutilia Trincati, que seria cortar o inútil, né? Para que florear o texto? Tem que ser uma coisa mais simples. Esse é o arcadismo. Né? E aí, em contraposto a isso, veio depois o romantismo, né? Que ele é o primeiro movimento ou escola que é do Brasil independente, né? Então, ele vai iniciar buscando uma literatura nacional, né? Então, ele vai iniciar com... Ele tem 3 fases, ou 3 gerações, que, repito, ocorrem juntas, né? Vai ocorrendo ao mesmo tempo, mas a gente separa para ficar mais fácil de entender para vocês. Então, a primeira geração seria indianista, né? Que seria essa busca por uma literatura que é brasileira, né? Então, eles vão valorizar a natureza, valorizar o passado histórico brasileiro com o indígena, transformar o indígena como um herói. Então, agora, o indígena vai ser o herói do romance, o herói do poema e tal. Claro, com valores europeus, mas vai ser um herói brasileiro, né?
vai ter o sentimentalismo, né? Tema religioso e tal. É nessa vibe. Que aí depois vem a segunda geração romântica, que é o ultra-romantismo, que aí é a baixaria, né? Que seria o romantismo exacerbado, né? Muito subjetivo, individualista, idealista, né? Melancólico, pessimismo, pensamentos mórbidos. No caso, é depressão mesmo, né? Que botar aqui é depressão, o romantismo de segunda geração. E aí a terceira geração seria, já para o final, né, do período, seria uma coisa mais libertária, né? Abolicionista, né? Que seria uma poesia que vai denunciar o social, né? Então, assim, cara, a gente não tem por que ficar aqui chorando por nada, né? Olha como é que tá o mundo, cara. Vamos trabalhar para a liberdade e tal, né? Essa aqui é a parada. Aí, em contraponto ao romantismo, vem o realismo e o naturalismo, né? Que ele diz assim, cara, vocês focaram demais em ser subjetivos, né? Em ser pessoais, mas tem vida aqui, cara, tem realidade, né, cara? Então vamos falar sobre isso, né? Então tem o naturalismo que seria tentar explicar o mundo usando da ciência, né? Usando a coisa biológica, né? Então esse que era o foco, né? Eles queriam opor ao romantismo, queriam opor a esse sentimentalismo, né? Esse idealismo, tem que ser a verdade, né? Tem que ser fiel à realidade e tal. E com isso é crítica social e um foco na psicologia de personagens, que seria esse trabalho com os personagens, né? Então é para uma outra via. E aí, depois, ou no mesmo período, tem o parnasianismo, né? Que seria um movimento que buscava a perfeição formal em contraponto completamente ao romantismo, né? Então, eles queriam negar o individual, né? Buscando uma poesia objetiva. Então, era impessoal, né? Era uma arte pela arte, que chamava, né? Que é uma arte para encantar, né? O próprio poema já era o ouro, né? A forma vale mais que o conteúdo, né? Então, o que importa é você ver o poema e achar bonito. Não entender e fruir, sentir, não é. Ele, na forma dele, é bonito. Então, vocabulário nobre, uma escrita difícil, né? Alusões a mitos greco-latinos, né? O uso intenso de metalinguagem, que seria fazer poesia sobre fazer poético, né? Via soneto, né? Era só soneto que eles usavam, e é uma coisa que era objetiva e descritiva. E aí, o que era muito mais engraçado, né? Que existia o parnasianismo, e no mesmo período tinha o simbolismo. Né? Professor, Diga. você pode repetir essa explicação por causa que por um instante eu viajei um pouco nos meus pensamentos. Oxe, do parnasianismo? É porque o que você tava falando, tipo, fez a gente fazer uma conexão na minha cabeça com uma coisa completamente nada a ver sobre o passado, então eu viajei um instante. Ah, não, pois é, o parnasianismo ele tem esse contraponto radical ao romantismo, né? Então aqui seria uma coisa muito mais objetiva, né? Impessoal, né? Uma arte pela arte, que seria eu focar demais na forma antes do conteúdo, né? Então, rima, sílaba poética, tá perfeita, né? Tá perfeita. É uma escrita mais nobre, mais difícil, né? Que alude a mitos greco-latinos. E na maior parte do tempo, eles fazem poesia sobre fazer poesia, né? Que é a puramente a linguagem. Nos sonetos que eles faziam, que era a forma perfeita do poema, né? Então, e aí eram poemas objetivos e descritivos, que era assim, alguns são bem trashes, né? Então, mas é importante e são muito bons também. E aí, no mesmo período do parnasianismo, tinha o simbolismo, que no caso, né, enquanto que um era o contraponto ao romantismo, o simbolismo seria um romantismo evoluído, né? Evoluído, né? Seria o romantismo Shippuden, ou algo assim, né? Que aí seria uma coisa subjetiva, pessimista, né? A dor de existir, né? E como é do símbolo, né? Seria uma fala mais
fluida, mais vaga, que sugere. Não diz nada, ele só sugere, né? Tu vai ter que tentar adivinhar o que está dizendo lá, que não está claro. Não fica claro, é muito sugestivo. Né? Então aí usa temas místicos, imaginários, né? É maravilhoso, na verdade, né? Então é bem individual, né? Tem muita musicalidade, né? A partir de repetição de sons consonantais e vocálicos, né? Então, o S das palavras simbolizando o toque do violão, né? Então, é uma coisa muito fluida, né? Muito vaga, mas muito interessante, muito interessante. E aí depois, né, ou no mesmo período, havia o pré-modernismo, né, que seria uma transição entre realismo, parnasianismo, simbolismo e o que viria a ser depois o modernismo, né? Então, haviam tentativas de se formar coisas novas na literatura, de propor novas formas, de propor novas escritas, só que ainda não estava ainda claro, ainda não tinha uma continuidade, mas existiam tentativas. E aí vai culminar no que a gente tem de modernismo, né? Que ele vai iniciar na Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo, né? Em que os artistas, né, se basearam nas vanguardas europeias e impuseram no Brasil, né, de alguma forma, para buscar uma literatura de fato brasileira. Então, o romantismo tentou fazer isso, mas ele copiava modelos europeus, né? Então, o modernismo ele se apoia nas vanguardas, mas cria algo novo, né? Algo novo. Então, já a partir daqui, a gente já tem trabalhos poéticos que são únicos nossos, formas que são únicas nossas, né? Então, essa é a vantagem desse período, né? Então, eles vão romper com formas clássicas. Então, tipo, soneto, acabou soneto. Rima, acabou rima. Né? Métrica, acaba métrica, né? A ideia é fazer a literatura muito mais rompida de estruturas clássicas, né? Uma coisa nova, né? Nova. E aí tem essas fases, né? Heróica, nacionalista e de 45. Repito, né? Também é fluido isso, mas é só para ficar didático, né? Essa parte que eu iniciei de ruptura, né? De busca pelo nacional, essa é heróica, né? A segunda é a nacionalista, né? Em que vão surgir, né? Começou em São Paulo, né? A modernismo, mas vão surgir no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Norte. Vão surgir escritores que querem falar das suas regiões, né? Então, o Brasil não é só São Paulo, pô. Né? Então, vamos lá fazer uma arte brasileira com o que a gente tem de Brasil mesmo, né? Então, vai surgir Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Dalcídio Jurandir, etc. E aí depois vão ter o Geração de 45, né? Que aí vão querer experimentar mais coisas, né? Vai ter uma coisa muito mais inovadora na linguagem, né? Uma coisa do realismo fantástico, né? É real, é verossímil, mas do nada tem uma parte fantástica no meio daquilo, né? Que é uma coisa muito absurdo, né? Uma coisa do existencialismo, né? Uma coisa assim, muito mais filosófica, né? E por aí vai, né? Então essa é a terceira parte. E por fim, as tendências contemporâneas, porque muitas vezes a gente acha que, então teve modernismo, acabou aí o conteúdo? Não. A gente tem as pessoas hoje falando literatura, né? Então, desde, sei lá, já tem 72 anos, né? 71 anos do modernismo não ter acabado, entre aspas, né? E aí tem o pós-modernismo, né? Que aí tem várias manifestações literárias. Hoje em dia, é muito mais difícil haver essa ideia de escola em que vai acoplar vários ou quase todos os autores. Mas tem aqui e ali alguma situação, tipo assim, o concretismo, né? O neoconcretismo, né? Poesia praxis, poema processo, né? Tropicália, né? Com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, aí tem poesia marginal, né? E tem um monte de gente doida fazendo literatura hoje,
a gente vê alguma dessas pessoas no caso, né? Porque se tem uma coisa que a gente também gosta, é esse conteúdo, né? É de pensar a atualidade desses assuntos, certo? E é isso. Né? E é isso. Então, a ideia aqui foi justamente fazer um apanhado geral do que pode cair no Enem, né? Desde os conteúdos até uma revisão geral de partes básicas da literatura, da sua história da literatura, nas escolas literárias. Né? Então, eu vou ir de uma por uma, não sei se na ordem, acho que não vou seguir a ordem, mas se a gente entendeu a aula de hoje, vamos dar depois para vocês uma apostila que tá dessa aula, vocês podem reler, né? Reler, gravar, né? Memorizar tudo, e a gente vai entendendo. Certo?